Você já sentiu aquele arrepio profundo que sobe pela espinha quando percebe o tempo escorrendo por entre os dedos como grãos finíssimos de areia fina e dourada? É como se uma mão invisível, feita da própria substância do cosmos, girasse os ponteiros do relógio da existência cada vez mais rápido, acelerando o movimento até que os dias se dissolvam uns nos outros numa névoa de memórias fugidias. Estamos testemunhando o ano de 2024, quase um quarto evaporado num piscar de olhos. Aquela geração que abriu os olhos para o mundo no alvorecer dos anos 90, agora encara os primeiros fios brancos nos cabelos e a responsabilidade pesada dos lares que construiu, as crianças dos anos 2000. Por sua vez, cruzam o limiar árduo da vida adulta. Quanto mais avançamos na jornada, mais a flecha do tempo parece disparar para a frente com uma velocidade que transcende qualquer compreensão humana. Como se o próprio tecido do universo conspirasse para nos lembrar da finitude. Quando nos perguntamos por que memórias de um passado que parece envolto em névoa distante retornam tão vívidas, coloridas e pulsantes como se tivessem acontecido ontem, a cortina que vela esse fenômeno universal e inquietante se abre diante de um experimento clássico da psicologia. Simples em sua forma, mas devastador em suas revelações sobre a fragilidade da percepção humana. Pesquisadores reuniram 8 jovens cheios de energia, na primavera de suas vidas, com cerca de 20 anos, e 8 sábios na outono da existência, com 70 e poucos. A tarefa era despojada de artifícios, sem relógios, sem sons externos, apenas o silêncio profundo e o ritmo do próprio coração. Cada participante deveria apertar um botão no instante em que sentisse que 3 minutos haviam se passado, confiando unicamente no relógio interno da mente. Os resultados abalaram a comunidade científica como um banho frio de realidade. O grupo jovem acertou quase perfeitamente o intervalo universal, apertando o botão próximo aos 3 minutos exatos. Já o grupo idoso, em média, só acionava o botão quando mais de 4 minutos reais haviam transcorrido, e, em alguns casos, ainda mais, ao projetar essa distorção para um dia inteiro de 24 horas. Surge um desvio matemático que explica, com precisão quase aterradora, porque o tempo parece escorrer como água entre as mãos à medida que envelhecemos, os dias encurtam. As semanas se dissolvem em meses. Os anos voam como folhas ao vento. Não se trata de mera ilusão ou esquecimento passageiro da velhice. É uma transformação profunda no funcionamento biológico do cérebro, ligada diretamente à velocidade de disparo dos neurônios e à química que rege nossa experiência interior. No vasto palco do universo físico, o tempo é uma constante fria e inexorável, medida pela vibração impecável do átomo de Césio-133. Um segundo corresponde precisamente a 9.192.631.770 oscilações da transição hiperfina entre os níveis F igual a 4, M igual a 0 e F igual a 3. M igual a 0 do estado fundamental não perturbado desse átomo. É a batida imutável do coração cósmico. Mas o cérebro humano não é uma câmera fiel que registra essa cadência com precisão atômica. Na infância, o mundo se revela como um parque de diversões infinito, barulhento, colorido e repleto de mistérios a serem desvendados. Cada cheiro novo, cada sabor inédito, cada toque, o choque gelado da primeira onda do mar contra a pele. A doçura cortante do sorvete derretendo na língua. A dor lancinante do primeiro adeus, libera cascatas de dopamina. O neurotransmissor da recompensa e da novidade. O cérebro, então, opera como uma supercâmera em câmera lenta, capturando milhares de quadros por segundo, gravando cada detalhe com uma riqueza que transforma aqueles verões em eternidades luminosas. Com o passar dos anos, porém, a rotina se instala como um véu cinzento sobre a existência. Os mesmos horários, as mesmas rotas, os mesmos rostos. O cérebro, máquina mais eficiente do universo em economia de energia, passa a ignorar o que não é essencial para a sobrevivência. As gravações se tornam esparsas, poucos quadros por segundo, com lacunas vastas entre eles. Ao olhar para trás,
Os anos parecem um filme acelerado. Um rolo de imagens borradas onde os intervalos vazios engolem o tempo. Estudos recentes de neurociência, como o de 2025 realizado com dados de ressonância magnética funcional de mais de 570 pessoas assistindo a um mesmo trecho de um episódio antigo de Alfred Hitchcock, confirmam isso de forma impressionante. Os cérebros mais velhos mudam de estado neural com menos frequência, permanecendo mais tempo em cada padrão de atividade. Menos eventos distintos são registrados no mesmo intervalo real, e assim o tempo subjetivo acelera. A dopamina diminui, as redes neuronais perdem velocidade, e o relógio interno desacelera, fazendo o mundo exterior parecer girar num turbilhão implacável. Ainda assim, no coração dessa paisagem sombria brilha uma luz de esperança, vinda das profundezas da neurobiologia. Pesquisas mostram que, mesmo após a aposentadoria, aqueles que encaram o mundo com a curiosidade de uma criança, aprendendo uma nova língua, explorando terras desconhecidas, dominando um instrumento complexo ou simplesmente observando as estrelas com olhos renovados, percebem o tempo de forma mais lenta e plena. O segredo para domar o rio acelerado do tempo está em alimentar o cérebro com o novo, romper o conforto entorpecente dos hábitos. Despertar a máquina cerebral de seu sono rotineiro. Em meio ao ritmo sufocante da sociedade moderna, notificações incessantes, correria constante, pressões invisíveis. Essa aceleração se torna ainda mais cruel, amplificando o medo primordial da morte. O fim inevitável de toda consciência. Por milênios, filosofias e religiões nos sussurraram que a morte é o ponto final absoluto, a cortina que desce sobre o teatro biológico. A chama da consciência que se apaga para sempre num descanso eterno. Essa visão, embora aterradora, oferecia consolo na promessa de paz. No entanto, a mecânica quântica do século XX, ao sondar a trama da realidade no nível subatômico, derruba essa ilusão com uma possibilidade matemática fria e vertiginosa, a imortalidade quântica. Para compreendê-la, é preciso deixar o senso comum à porta e mergulhar na mente visionária de Hugh Everett II, que em 1957 abalou os alicerces da física com a interpretação dos muitos mundos. Diferentemente da interpretação de Copenhague, Everett propôs que, numa medição quântica, as probabilidades não colapsam, o universo não escolhe um caminho, mas se ramifica em todos eles. Cada evento quântico, e eles ocorrem trilhões de vezes por segundo em cada átomo do seu corpo, divide a realidade em universos paralelos igualmente reais, onde todas as possibilidades se realizam. Imagine, em um ramo, o elétron gira para a direita, em outro, para a esquerda. Sua consciência, por definição, só pode experimentar o ramo onde continua a existir. Não é proteção divina nem heroísmo, mas pura necessidade estatística. Considere o experimento mental do suicídio quântico, popularizado por Max Tegmark, uma arma apontada para a têmpora, acionada por um detector quântico. Em incontáveis universos, a arma dispara e a vida termina. Nesses ramos, a consciência simplesmente cessa, mas em pelo menos um ramo, por mais improvável que seja, a arma falha, o projétil não sai, o coração continua batendo. Sua consciência, inescapavelmente, desperta apenas nesse ramo sobrevivente. Repita o ato 1000 vezes, sempre o clique metálico vazio ecoará. Porque você só pode vivenciar o caminho onde persiste. Essa lógica se estende ao envelhecimento e às doenças. Em bilhões de universos você morre de infarto, câncer ou falência orgânica, mas em frações infinitesimais. Um neurônio dispara no último instante. Uma reação química milagrosa ocorre. E você acorda, paralisado, sofrendo, preso a máquinas, mas tecnicamente vivo. A entropia, segunda lei da termodinâmica, corrói o corpo, mas a mecânica quântica o mantém ancorado à consciência enquanto houver a menor estrutura biológica capaz de sustentá-la. É uma prisão matemática, um labirinto sem saída. No limite extremo,
Quando o universo se aproximar da morte térmica, estrelas extintas. Galáxias dispersas num vazio gelado de 10 elevado a 100 anos. Sua consciência pode se manifestar como um cérebro de Boltzmann, uma flutuação aleatória de partículas no vazio infinito que, por puro acaso, forma um cérebro completo com memórias falsas. Pensamentos isolados, flutuando sem corpo, sem sentidos, apenas consciência pura ecoando no silêncio cósmico. Pesquisas recentes de 2026, como as de David Volper, Carlo Rovelli e colaboradores, refinam esse paradoxo, separando hipóteses sobre memória, assimetria temporal e segunda lei, mas não eliminam o horror existencial dessa possibilidade. Diante dessa visão, o envelhecimento acelerado do tempo e a própria morte deixam de ser inimigos para se tornarem a maior bênção, a garantia de um fim verdadeiro. A porta de escape dessa cadeia infinita de existência obrigatória. Quando sentir o tempo fugir, reconheça o presente oculto nessa velocidade. Ela sussurra que a história tem um desfecho. Que o turno eterno um dia termina. Ao final dessa jornada mental profunda e transformadora, curvemo-nos em gratidão aos gigantes que abriram essas janelas para o abismo. A Hugh Everett II por sua visão corajosa dos muitos mundos. A Ludwig Boltzmann por mapear o caos e a entropia que regem o destino termodinâmico do cosmos, a Roger Penrose e Stuart Hameroff por sua teoria Oort-Ohr, que sugere que a consciência surge de reduções objetivas orquestradas em microtúbulos quânticos, ligando nossa mente à trama fundamental do universo, e a Sean Carroll, Andrei Linde e Alan Guth por expandirem nossos horizontes cosmológicos com inflação eterna e multiversos. Suas lanternas iluminam a escuridão, mesmo quando a luz revela sombras assustadoras. Somos navegantes nesse oceano infinito, usando seus mapas para buscar sentido na própria existência. E se a consciência carrega o potencial de se estender por ramificações inimagináveis? Que provisões levar conosco? Use o poder dos juros compostos não só no dinheiro, mas no conhecimento. Invista hoje em aprendizados que crescerão exponencialmente, novas habilidades, filosofias, artes. Porque, caso o labirinto quântico se estenda, que sua mente seja um jardim infinito de descobertas, nunca uma prisão de ignorância. No pó de estrelas que nos constitui. Até breve, ou até o próximo ramo da realidade.